Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje começa mais um episódio do Papo Milionário aqui na Vox TV e hoje é um momento muito especial de aprendizado e a gente trouxe uma presença de uma pessoa extraordinária. Ela que é escritora, mentora, palestrante, especialista em comportamento humano, e a gente está muito feliz por receber ela aqui. Ela tem mais de 20 anos de experiência no corporativo, mas antes de a gente apresentar ela, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque ajuda o canal a crescer e ao mesmo tempo você vai semear na vida de outras pessoas que vão assistir. Vai ter vários insights aqui e não deixe de contribuir. Mas o nome dela é Elisângela Toledo. Ela está sendo sucesso total, uma mulher transformadora que transformou a vida dela e hoje ela transforma muitas vidas. E ela está aqui na minha frente, Elisângela, é isso? Isso, Patrick, gratidão. Eu estou extremamente feliz pela oportunidade de estar aqui, né, participando do Papo Milionário. E é sempre muito bom poder ter a oportunidade, né, de poder compartilhar conhecimento, aprendizado com as pessoas. Elisângela, a gente gostaria de saber quem é Elisângela de fato. A Elisângela, Patrick, é a filha da Dona Madalena, é a mãe do Pedro, é a esposa do Jorge, é a menina que nasceu na roça e que se tornou a mulher que sou hoje, é uma filha de Deus e uma pessoa que acredita verdadeiramente no ser humano, que nós somos, né, criaturas divinas. E é isso que eu trago, né, dentro aí do meu trabalho, dentro da minha mensagem. E quando você descobriu, Elisângela, tudo isso? Hoje você impacta, vamos supor assim, centenas de vidas. E quando surgiu isso? Eu falo que, assim, Patrick, eu me sinto uma escolhida. Então, acho que desde quando eu nasci, né? Deus colocou o dedinho assim e falou assim, essa menina é especial. Então, por tudo que eu vivenciei na minha história, desde a dificuldade, né? Eu nasci na roça, numa casinha de estuque. Não acho que você talvez não saiba o que é uma casinha de estuque, mas é uma casa de madeira com barro batido, à luz de uma lamparina. Então, assim, desde o momento do meu nascimento, que muitos nasceram aí em maternidades, hospitais, eu nasci em casa, em cima de um lençol, no chão. Então, eu falo que desde esse momento de ter superado tudo isso, foi quando começou, né, essa minha jornada de transformação, de cura, de aprendizado, porque eu vivenciei tudo isso. Então, eu não conto a história de outra pessoa, eu conto a minha história. E Elisângela, o que você aprendeu de tudo isso nessa sua história? Eu falo que eu sou filha, né, de pai e mãe analfabeto. E a minha primeira escola, Patrick, foi a escassez. Por muitas vezes eu ouvia do meu pai que para trabalhar no cabo da enxada não precisava de estudo. Mas eu tinha comigo que seria através da educação que eu mudaria a minha história. Então, o aprendizado que eu tive, né, desde lá do início, quando eu tive que dividir um ovo frito, né, com os meus irmãos, porque a gente não tinha um para cada um, era que eu posso fazer diferente, né? Que aquela escassez, ela não precisava ser repetida na minha vida, na minha história. E que eu poderia, mesmo sem ter conhecimento nenhum, Patrick, mas quando eu falo, né, de ser uma escolhida por Deus, porque já tinha dentro de mim que aquela não era a minha terra prometida e que eu poderia
escrever uma história diferente. Então, eu acho que o meu primeiro aprendizado, mesmo sem saber, era não me conformar com tudo aquilo e que eu poderia, sim, escrever uma história diferente. E você sentia, Elisângela, que era Deus te guiando ali? Eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus. Né? E aí, como eu falei, assim, eu acho que da forma como eu vim ao mundo, né, numa condição totalmente precária, aquele choro ali daquela menina sem condições nenhuma era uma resposta. E ter conseguido vencer, talvez outra pessoa não conseguiria vencer, porque o meu umbigo foi cortado com uma gilete de barbear e amarrado com um pedacinho de barbante. Então, assim, Deus ali já estava atuando na minha vida. Ele já tinha um propósito para mim, né? Então, Deus, ele sempre esteve muito presente. E eu sempre falo que religião não tem nada a ver com espiritualidade, né? A minha conexão com Deus, né? Que é o ser maior e que se manifesta na nossa vida todos os dias em pequenas coisas, que às vezes a gente fica esperando coisas grandiosas, né? Mas um nascer do sol já é a manifestação do poder de Deus. E o que a sua mãe te ensinou sobre dignidade, valores? Eu nasci num lar de muita escassez, de muita dificuldade, mas nós nunca passamos fome, mesmo sem mesmo analfabetos, né? Meu pai e a minha mãe, ela sempre esteve ali do nosso lado, garantindo o amparo dela, a segurança dela. E eu acho que mesmo, né, sem ela saber, quando ela nos ensinava ali que, naquele momento, naquela circunstância, nós tínhamos que ir para a lavoura para buscar o nosso sustento. Então, ali já começou a autorresponsabilidade. Né? Do jeitinho dela ali, mas ela já ensinando, né, a importância de sermos responsáveis, né, pela nossa vida, né, pelo nosso sustento ali naquele momento, a retidão, ser correto com as nossas coisas, né? O meu pai, ele sempre dizia assim, ó, o dia que vocês chegarem com algo aqui em casa que não é de vocês, vai ficar feio o negócio. Então, assim, a sermos corretos, a sermos honestos, a não nos apropriarmos de coisas que não eram nossas. Então, apesar de toda aquela simplicidade, de toda aquela humildade, a honestidade sempre esteve presente, a autorresponsabilidade, né? E isso foram, acho que, os principais ensinamentos, né, que nós recebemos ali mesmo naquele lar de dificuldade. Né? Mas sempre estivemos muito unidos, né? Os irmãos, a família, e aqui estamos. E, Elisângela, teve aquele momento que você assumiu esse protagonista da sua vida? Uma virada de chave ali? Eu sempre tive comigo que aquela não era, como eu disse, a minha terra prometida. Que aquele não seria o ambiente que eu construiria a minha história. Então, quando foi aos 13 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor muito forte de cabeça e a gente não descobria, né, o que era. O meu pai dava muitos remédios naturais, né, na roça é assim, mas não melhorava. Então, eu tive que vir aqui para Vitória para poder fazer os exames e eu fui diagnosticada com uma sinusite crônica. E o médico falou, nesse ambiente que ela vive, de sol, de poeira na roça, ela não vai sobreviver. Ela não vai melhorar nesse ambiente. Patrick, imagina um momento de alegria. O maior momento de alegria que você viveu na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, você está doente e você está feliz? Essa era a resposta. Porque eu sempre tinha comigo que não era naquele ambiente que eu viveria. Então, sair da roça, né, ir para a cidade grande, né, para poder fazer um tratamento, era a minha primeira oportunidade de mudar a minha história.
Então, eu falo que Deus, às vezes, a gente não precisa entender a forma como ele trabalha, mas ele trabalha na nossa vida. E a gente só precisa dar essa permissão. Então, esse foi, assim, a primeira virada, né? Que é a menina sair da roça para vir para a cidade grande em busca da realização dos seus sonhos. Não foi fácil. Porque quando a gente toma uma decisão dessa, Patrick, eu falo que na nossa vida, a gente precisa deixar algumas coisas para que outras coisas entrem na nossa vida. Então, eu não cresci, né, ao lado dos meus irmãos, né, no colo da mãe, mas isso tudo fez parte de quem eu sou hoje, né, de ter me fortalecido, de ter acreditado que eu poderia sim. Então, essa foi, eu acho que a primeira mudança na minha vida que me trouxe aqui. Elisângela, você acredita que a origem determina o seu destino? Não. Por quê? Eu não acredito nisso, porque a gente fala de repetição de padrão. Ah, eu nasci num lar humilde e eu tenho que dar continuidade nisso. Eu honro e respeito, Patrick, os meus pais, os seus antecedentes, mas eu não preciso. Eles já vivenciaram toda a dificuldade para que eu estivesse aqui. Então, eu não preciso repetir o padrão, passar pela mesma dificuldade que eles passaram para honrar a história deles. Eu faço diferente para poder honrar, porque eles fizeram a parte difícil dessa história toda, sabe? Então, nós não precisamos repetir os padrões dos nossos antepassados. Não é porque eles passaram dificuldade que você também precisa passar. Mas que você pode mudar a sua história, fazer diferente para honrar todas as dificuldades que eles passaram, tá? Então, eu verdadeiramente acredito que nós escrevemos a nossa própria história, sabe? E que tudo que a gente passa, toda essa nossa trajetória, isso serve de aprendizado, sabe? Para nos guiar a viver e a escrever histórias diferentes. Dentro dessa história é muito profunda. E, Elisângela, a gente gostaria de saber também sobre escassez. Dá para, através da escassez, ter abundância? Sim. Porque muitas das vezes a pessoa se limita, ela olha a escassez e vê como uma dor, um grande muro pela frente e eu não consigo ultrapassar ele. Por algum motivo, Patrick, nós fomos condicionados e ensinados a olhar para o que nos falta e não para o que nos farta. Então, quando eu falo da escassez, né, que eu vivenciei na minha infância, nós nunca passamos fome. Porque dividia um ovinho frito ali, cada um tinha o seu pedacinho, a gente plantava, muitos dos nossos alimentos eram plantados, né? Então, por exemplo, faltava, às vezes, assim, nem coisa que a gente sabia que existia, né? Porque eu fui conhecer energia elétrica, eu tinha 8 anos de idade. Né? Então, não sabia, né? A gente não tinha acesso aí às coisas boas. Então, quando você olha para o que você tem com gratidão, né? E você olha para o que te farta, o que você tem dentro mesmo. Aí você fala assim, poxa, mas dentro da escassez você tem abundância? Sim, porque dentro ali daquela escassez, talvez, de ter um alimento melhor, mas eu tinha um alimento que nos sustentava. E a Bíblia diz, né, pra gente, assim, se contente no pouco que você será honrado no muito. Então, eu acho que é a forma como nós olhamos para as coisas. É isso que é o grande diferencial, porque se você olha e se você é grato pelo que você tem, você está vivendo a abundância ali daquilo que você tem. Ah, eu só tenho esse copo de água. Abundante, quantas pessoas não têm um copo de água para beber? Ah, eu só tenho esse arroz com feijão aqui. É abundância, você tem ali naquele momento algo que vai satisfazer a sua fome e que muitos não têm.
Então, eu acho que escassez e abundância está muito atrelado à forma em que você olha para o que você tem. Porque muitas pessoas têm muita coisa, mas mesmo assim falta muita coisa, porque ele olha para o que falta e não pelo que é farto na vida dele. A gente gostaria de saber também, Elisângela, se você já pensou em desistir, porque muitas das pessoas que vivem essa escassez muito forte, elas muitas vezes desistem no caminho, desistem de viver os seus sonhos. Você já pensou em desistir alguma vez? Jamais. Jamais pensei em desistir. E aí eu volto no que eu falei, Patrick, assim, não só por mim. Quando, aos 13 anos de idade, que eu saí da casa dos meus pais, né, e vim para a cidade grande, uma outra realidade, e que eu olhava para aqueles prédios enormes ali no centro da capital, e eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Você que pediu para estar aqui, porque você queria escrever uma história diferente, né? Então, eu acho que tá atrelado a tudo isso, sabe? Eu não poderia desistir, porque se eu voltasse para a roça, né? Era aquela vida que eu mesma tinha declarado que eu não queria para mim. Então, eu não poderia desistir, não só por mim, mas também pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Porque a partir do momento, né, que, graças a Deus, eu prosperei, eu fui crescendo, eu passei a ser orgulho deles. Então, desistir nunca passou na minha cabeça, sabe? E eu sempre, com pouco conhecimento que eu tinha, era latente dentro de mim que eu era capaz, que eu poderia, sim, escrever uma história diferente. Eu sempre tive essa questão, né, de acreditar, de ter fé, que Deus estava ali olhando por mim. Então, em momento algum, passou pela minha cabeça desistir. E a gente passa por desafios na nossa jornada, no nosso dia a dia, Patrick. Isso é fato, né? A vida não é só flores. Mas eu sempre aprendi a olhar para os desafios, não para desistir, mas para o que ele está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com esse desafio hoje? O que eu posso fazer de diferente? Qual é a oportunidade que eu estou tendo através desse desafio? Novamente, Patrick, é a forma em que você olha. Então, eu escolhi acreditar. E de tudo que você falou das histórias, o que te curou primeiro? O que me curou primeiro? Eu tive uma experiência de quase morte. Em 2019, 5 de novembro de 2019. Me lembro como se fosse hoje, Patrick. Uma manhã, como eu saio de casa, né? Saía de casa muito cedo para a empresa, a gente tomava café na empresa. E a primeira mordida que eu fui dar no pedaço de pão, uma colaboradora que trabalhava comigo foi me fazer uma pergunta. E aquela questão toda ali do trabalho, de responder e tudo, com o pão na boca, eu fui responder e esse pão desceu. E aí eu me engasguei, o ar começou a faltar e eu literalmente, assim, não conseguia, né, respirar direito e eu achei que eu ia naquele dia. Eu achei que tinha chegado a minha hora. Mas eu não conseguia falar, mas a minha prece foi para Deus. Olhei para o céu e eu falei assim, Senhor, não me leva agora, porque eu quero ver meu filho crescer. O Pedro, ele ia completar 4 anos no dia 2 de dezembro. Isso foi no dia 5 de novembro. E graças a Deus ele ouviu minha prece, né? Que hoje eu estou aqui com você e podendo compartilhar tudo isso. E quando esse processo, né, passou, eu falo que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que um processo de cura na minha vida fosse realizado.
Eu sempre tive a questão do trabalho muito forte, até em função de todas as dificuldades, de ter saído da casa dos meus pais muito cedo. Então, o trabalho, para mim, era a fonte. Se eu não trabalhasse, eu não tinha com quem contar e eu precisava, né? É o ciclo. E então, eu tinha uma dedicação, eu falo até que eu era viciada no trabalho, né? Trabalhava muito, muito, muito. E quando eu falo que foi o agir de Deus, na época, muitas pessoas viraram para mim e falou assim: "Você teve sorte?" Aí eu falei assim: "Não, eu não tive sorte. Eu tive uma segunda chance que foi dada por Deus. Ele precisava me parar de alguma forma. E aquela foi a forma que ele entendeu que era mais adequada para mim naquele momento." Então, eu falo, Patrick, que efetivamente uma Elisângela, ela morreu no dia 5 de novembro de 2019, para que uma nova Elisângela nascesse. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro momento de cura. Foi de poder olhar para a minha vida, olhar para a forma como eu estava vivendo e entender que a vida tinha um sentido maior. E ali naquele momento, né, de dor, de medo, né, de não voltar, de partir ali naquele momento. Depois daquilo, várias perguntas nasceram dentro do meu coração e eu falei assim, gente, se efetivamente eu tivesse ido, como eu seria lembrada? Qual seria o legado que eu deixaria para esse mundo? O que eu teria feito de diferença na vida das pessoas? O meu filho. Então, eu acho que o primeiro processo de cura foi aí. Foi eu entender que eu tinha um propósito e que eu trouxe para a minha vida que eu não precisaria deixar que outras pessoas passassem por uma experiência de quase morte para entender que a vida tem um sentido maior. E foi aí que foi a virada de chave, que você vê assim, do encontro do seu propósito, que muitas das vezes as pessoas ainda não entendem o que é um propósito. Qual é a sua percepção de um propósito de verdade? Eu falo, Patrick, que nós nascemos para ser um projeto perfeito de Deus. Quando Deus nos coloca nesse plano, é porque Ele tem um propósito através das nossas vidas. E muitas das vezes nós nos perdemos no caminho porque a gente começa a pegar coisas que não são nossas, né? E a gente vai colocando aqui na nossa mochilinha, que vai nos desviando de vivermos, né, o nosso projeto perfeito. Então, eu falo que quando isso aconteceu, foi Deus me realinhando, me trazendo de volta para viver o propósito que Ele tinha na minha vida. E quando eu falo que eu me conectei ali, através daquela experiência, né? Eu me reconectei com o meu propósito de ser instrumento na vida das pessoas. Quando eu disse que eu não poderia permitir que outras pessoas precisassem passar por uma situação de quase morte para entender que a vida tem um sentido maior, é que eu seria esse instrumento. E que o meu propósito é levar, sabe, essa mensagem para muitas outras pessoas, para que elas possam viver o projeto perfeito da vida delas. Que elas possam acreditar que elas são capazes, que elas são merecedoras, Patrick. Porque muitas das vezes as pessoas, e assim, com tantas coisas que vêm acontecendo nesse mundo, as pessoas se desconectaram delas mesmas, da sua essência. Deixaram de acreditar que elas são capazes de realizar os sonhos. Muitas deixaram até de sonhar. Então, a partir dessa virada de chave, desse processo de cura, desse renascimento, eu falo que foi quando efetivamente eu me reconectei com o meu propósito de ser um agente de transformação de vidas nesse mundo. De poder tocar o coração das pessoas, de poder despertar esse acreditar, porque nós somos capazes. A gente sabe que você também é hipnoterapeuta, não é isso? Isso. E para muitos que ainda não sabem o que é hipnoterapeuta? Isso. Então, vamos lá. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura.
né? Então, o meu processo, né, começou aí quando eu com essa experiência de quase morte, e aí eu fui em busca, né, de mais conhecimento, então a gente vai se curando e tal. E aí eu tinha comigo, Patrick, um medo muito grande, tá? E a hipnoterapia, ela é uma ferramenta, na verdade, a hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica, né? Onde a gente acessa os nossos traumas, as nossas crenças que foram criadas lá na nossa primeira infância. Então, quando eu comecei a questionar por que que eu sinto tanto medo, eu fui para fazer um processo desse de hipnoterapia e aí eu, através do processo, eu me conectei com a causa do meu medo. Ressignificamos e isso me libertou. E aí, a partir daí, eu falei assim, novamente, né? Eu não posso ficar isso só para mim. Eu vou me especializar, quero também me tornar uma hipnoterapeuta para poder trazer isso como ferramenta para os meus atendimentos, para ajudar no processo de cura e de transformação das pessoas. É importante, Patrick, a gente esclarecer, porque a gente tem a hipnose clínica, que trabalha subconsciente, e nós temos a hipnose de palco, que a maioria das pessoas estão aí acostumadas a ver no dia a dia, né? Que é nos circos, nas apresentações aí de entretenimento, onde te dão uma cebola para comer e falam, ó, você vai comer essa maçã, mas na verdade é uma cebola. Então, isso não é a hipnoterapia que nós usamos, né, como ferramenta. A hipnoterapia, ela é uma hipnose clínica que trabalha transformação, que trabalha subconsciente. Através de um estado de hipnose, nós acessamos o nosso subconsciente. Nós temos 5% de consciência, 95% subconsciente e inconsciente. E quem nos comanda, Patrick? Inconsciente. Nosso subconsciente, nosso inconsciente, né? Então, assim, 95% é quem está aqui no comando, né? Eu sempre gosto de exemplificar. Você já fez exame de vista? Uhum. Que aí eles têm que colocar lá fica com o olho aberto que eu vou pingar o colírio, né? Para poder ter a dilatação da pupila, aquela coisa toda. E aí fala para você assim, Patrick, fica de olho aberto, né? E o que é a reação instantânea que você tem quando eles abrem o seu olho e vêm para pingar o colírio? Fechar na hora. É fechar na hora. E aí quem tá te comandando? Porque você conscientemente, você sabe que você precisa ficar de olho aberto para que o colírio seja pingado. Mas o seu subconsciente, na tentativa de te proteger, ele te manda um comando e você pisca imediatamente. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta de acessar justamente o nosso subconsciente, que é que nos comanda. E ela tem, né, quando eu falo processo de transformação e de cura, é porque os nossos traumas, as nossas crenças, as nossas verdades, as nossas limitações estão associadas a questões que nós vivenciamos lá na nossa primeira infância. Foi o caso do meu medo, que eu retornei, que foi uma questão no útero da minha mãe. Então, no estado de hipnose, a gente acessa o subconsciente e tem esse processo, né, de ressignificação dos nossos traumas e das nossas crenças. Por que tantas pessoas, Elisângela, carregam esses traumas por muito tempo e não percebem? Isso. O que acontece? Na nossa primeira infância, quando a gente tem uma situação, né? Eu vou até trazer um caso real, tá? Até para as pessoas entenderem um pouquinho, em função de todas a mistificação que a gente tem aí pela hipnoterapia e tal. De uma menina, né? Que ela, na vida adulta, ela estava acima do peso e não conseguia emagrecer. Fazia todos os procedimentos, mas ela não conseguia. No estado de hipnose, foi acessado a primeira infância dela. Ela tinha 4 anos de idade. A mãe dela estava doente e ela ficou com o pai. E aí o pai falava com ela, você precisa comer para sua mãe.
E aí ela associou que ela precisava comer para a mãe ficar boa, para a mãe ficar feliz. E aquilo associado a uma emoção muito forte. Então, todas as vezes que acontece alguma coisa na nossa vida, seja boa ou seja ruim, Patrick, associada a uma emoção, isso fica marcado na gente. E aí, por que que as pessoas, né, ela só foi entender e ressignificar isso que aconteceu agora na vida adulta. Mas ela carregou essa associação que ela precisava comer para ser feliz, que ela precisava comer para a mãe ficar bem, ela carregou isso na vida inteira dela. Sem ela saber. Por quê? Isso estava lá no subconsciente. E no subconsciente você não tem essa consciência. Então, muitas pessoas carregam traumas vividos na primeira infância, estão guardados no subconsciente, e isso, através de gatilhos na vida adulta, é que ele vai lá e você tem reações, às vezes, que você não sabe. Às vezes, lá na sua primeira infância, você ouviu do seu pai, da sua mãe, ou de quem te criou, quantas vezes? Ah, você é burro. Você não sabe fazer nada. E a pessoa tem dificuldades na vida adulta de aprendizado. Ela não sabe disso. Mas aquelas informações, todas aquelas afirmações, Patrick, que foram imputadas nela lá atrás, o subconsciente dela trouxe como verdade. Eu sou burro, eu não consigo fazer nada. E isso reflete na vida adulta. E nem todo mundo tem essa consciência, né? E hoje a hipnoterapia é um processo novo ainda, né? Se a gente for olhar, que nós temos mecanismos de ressignificar. Nós não mudamos o que aconteceu, mas a gente dá um significado diferente para que a pessoa possa se libertar. E tem algum sinal que teria para a pessoa tratar disso, dessa cura emocional? Sim, Que né? assim, já passou dos limites. Isso. Olha, hoje você sabe que o Brasil, né, a gente tem um volume, né, um número muito alto de pessoas com ansiedade, depressão, medo, baixa autoconfiança. Isso tudo são sinais que você carrega, né, de algo que você carrega, que está lá no seu subconsciente e que todas as vezes ali no seu dia a dia, seja no trabalho, em casa, nos seus relacionamentos, que o nosso subconsciente, ao fazer uma associação do que você está vivendo com o que aconteceu lá atrás, que aí eu falo que eu chamo de gatilho, você entra num estado de ansiedade. Autoconfiança, por exemplo. E eu gosto muito de usar a minha história como exemplo, tá, Patrick? Eu ouvi muitas vezes do meu pai que eu não seria ninguém na vida. Eu sempre fui magrinha, fraquinha, né? E quando a gente estava na lavoura, por várias vezes eu parava e me apoiava no cabo da enxada. E aí ele olhava e me via naquela situação, ele dizia: você não vai ser ninguém na vida, porque você mal consegue segurar o cabo da enxada. Mas ele, Patrick, ele não estava me condenando. É porque na condição que ele viveu, trabalhar no cabo da enxada era a forma de sustento, né? E quantas pessoas ouviram coisas, né, nesse sentido? Ah, você não serve para nada, você não consegue fazer nada. E hoje, na vida adulta, tem uma autoestima baixa. Se acha incapaz. E aí fala assim, mas por quê? Né? Você é uma pessoa tão, né, perfeita, tão bem apresentável, né? E você não se acha capaz? Isso está associado a crenças que foram plantadas no subconsciente dele e que ele não sabe. Então, esse estado de sofrimento emocional que as pessoas vivem, a hipnoterapia, ela é uma ferramenta de cura. Tudo que está atrelado a uma emoção, a hipnoterapia, ela pode transformar, ela pode curar. E toda essa situação que você falou, na sua percepção, pode adoecer até o próprio corpo? Com certeza.
Porque nós somos únicos, né? Começa com o emocional, depois E atinge o isso corpo. atinge o corpo com certeza, porque nós somos, né, mente, corpo e alma, né? Então, assim, se nós emocionalmente, vou dar um exemplo prático, assim, se a pessoa está no estado de depressão, ela se isola. Né? Quantas pessoas estão presas aí dentro dos quartos, né? Aí não faz uma atividade física, ela não se alimenta direito, vive num quarto escuro. Com certeza, o físico dela será condenado. Então, não tem como desassociar, tá? Somos únicos, né? E uma coisa impacta diretamente na outra. E a nossa mente, Patrick, ela é poderosa. Ela é poderosa. Se você tem um corpo saudável, mas se a sua mente não tá, ela faz o seu corpo adoecer. Mas se você tiver uma mente sã e um corpo doente, a sua mente pode te curar fisicamente. E Elisângela, por que as pessoas deveriam fazer a hipnoterapia? Para resgatar a sua essência. Para voltar a ser o projeto perfeito que Deus estabeleceu para elas nessa vida. As pessoas devem fazer hipnoterapia para ressignificar os seus traumas, para ressignificar as suas dores, para literalmente resgatar a sua essência. Porque nós não fomos condenados a viver num estado de sofrimento. E as pessoas estão sofrendo, Patrick. Elas estão sofrendo. As pessoas estão buscando respostas nas coisas. Quantas pessoas, né, compram coisas compulsivamente e não sabem por que eu estou fazendo isso, mas elas estão em busca de preencher um vazio que é interno, que não está nas coisas. Então, se as pessoas estão nesse estado de sofrimento, se sente esse vazio, se não entendem por que sentem medo, por que estão com a autoestima baixa, por que estão ansiosas, por que estão depressivas, por que estão emocionalmente abaladas, elas devem procurar ajuda. Né? Elas devem procurar um processo de transformação, de cura, efetivamente. Porque quando a gente está doente, a gente não busca, né? Ajuda. Verdade. Então, é se reconhecer. Né? Às vezes, quando a gente fala dessas questões emocionais, Patrick, as pessoas têm um certo receio. Né? Vão falar que eu tô doido, vão falar que... né? E, na verdade, não é isso. É você se permitir viver o extraordinário. É se ressignificar seus traumas e suas dores. E viver o projeto perfeito. Resgatar a sua essência. Quem você nasceu para ser de verdade. A gente percebeu que você é uma mulher de fé. Olhando pela fé, você entende que isso faz parte também do seu trabalho? Sim. Eu falo que o meu trabalho está baseado em 3 pilares. Sabe qual é o primeiro? Fé. Fé, verdade e direção. Sem Deus, sem fé em Deus e em mim mesma, eu não estaria aqui. Eu falo que nada acontece, Patrick, se não for pela permissão de Deus. E às vezes, quando você não tem fé, você procura culpados. Mas por sempre ter Deus muito próxima de mim, por ser fervorosa, por ter a fé como um pilar da minha vida, eu sempre acreditei. Eu escolhi acreditar que era possível, né? Apesar de ter ouvido muitas vezes que eu não seria ninguém na vida, eu escolhi acreditar que era possível, baseado na fé em Deus e em mim mesma. Então, e a gente não está falando de religião, tá, Patrick? Eu estou falando de Deus, de espiritualidade, de fé em algo que você acredita. Porque eu também atendo pessoas que não acreditam em Deus, mas elas acreditam em algo.
E se ela faz o exercício da fé no que ela acredita, as coisas acontecem. Tem uma frase, né, de um dos meus mentores, que é o Maico Arruda, que ele fala que onde há fé, há milagre. E eu verdadeiramente acredito nisso. Então você acredita que a espiritualidade e a ciência, elas andam junto, não é Sim. isso? Às vezes as pessoas até perguntam assim, a hipnoterapia ela é reconhecida pela ciência? É. Em 1997, depois de muitos estudos, foi quando a hipnoterapia foi reconhecida pela ciência como uma ferramenta, né? E eu não consigo desconectar Deus, né, o espiritual de tudo isso. Porque a gente está falando do ser humano. Nós estamos falando de uma vida. E se há vida, há espírito. Então, para mim, isso não está desconectado, Patrick. Eu não tenho como trabalhar com isso de forma isolada. E você entende que Deus participa nessa cura também? Já foi comprovado que quando você tem fé, a sobrenatural acontece nas coisas. Até as células mortas começam a viver, já foi comprovado várias vezes. Isso. E ajuda muito dentro desse processo. Sim, porque quando você... uma coisa que as pessoas, né, algum dos mitos aí que as pessoas têm em relação à hipnose, não é de Deus, né? E eu falo assim, o maior hipnoterapeuta que eu conheço foi Jesus Cristo. Porque a hipnose, Patrick, ela é um estado de relaxamento. Quando você está paralisado, conectado ali, presente em algo, é como se você estivesse num estado de hipnose. E quando Jesus reunia as multidões para levar a mensagem, as pessoas paravam, estavam ali diante dele, aquelas pessoas estavam hipnotizadas. Então, não tem como você, digamos assim, achar que uma coisa não flui, sabe? Sem a outra. Para mim, é um processo, né, de conexão, de junção. E quando a pessoa tem fé e acredita, fica mais fácil. Verdade. Entendeu? Então, por isso que faz parte do meu processo, da minha jornada de transformação, potencializar, fazer com que as pessoas usem a fé nelas mesmas, né, ou no que elas acreditam, para ajudar ela no processo, tá? Então, a fé, ela está presente, né, em tudo que eu faço. E o que mais te emociona, Elisângela, quando você vê uma pessoa curada? Existe cura de fato? Porque muitas vezes as pessoas falam meio assim, cura é algo tão forte. As pessoas estão precisando de tão pouco, Patrick. Às vezes, eu falo assim, quanto mais você se conhece, mais você se cura. E nesse processo, quando você se cura de algo efetivamente, né? E às vezes as pessoas, né, vão lá no meu consultório e falam assim, eu quero cuidar disso. E a gente passa pelo processo e ela efetivamente é curada. Por quê? Através da hipnoterapia, você não trata o sintoma, você trata a causa. Ok? Então, a partir do momento que você ressignifica e trata a causa, é um processo de cura. E aí, é tão poderoso que ela vai falar assim, eu quero mais, eu tô com uma outra questão aqui que eu quero tratar. Então, é um processo de cura constante. E até eu, como hipnoterapeuta, eu também faço hipnose. Eu faço auto-hipnose diárias, mas eu também tenho profissionais que eu vou, porque é um processo contínuo de cura mesmo para tudo que a gente tem e que tem nos impedido de ser quem a gente nasceu para ser, de fazer, né, os desejos do nosso coração. Então, não é talvez, né, quando a gente fala de uma cura completa, né? Você fala assim, a gente trata aquilo ali e aí você, trazendo para sua consciência, você
você se conhecendo mais, você fala assim, não, eu também tenho isso aqui e eu quero me curar, eu quero trabalhar isso, né? Então, tem o processo de cura, sim, e ele está muito atrelado ao quanto você se conhece, o quanto que você se permite ser curado e quantas vezes você quiser passar pelo processo, se curar, é transformador. Você acredita que a hipnoterapia é para todos? A hipnoterapia é para todos. Todo mundo me pergunta se, mas será que eu vou ser hipnotizado? Eu falo assim, todos podem ser hipnotizados. Só que você precisa se permitir. Por quê? A hipnoterapeuta, eu no meu caso, eu sou um instrumento. Quem vai ser hipnotizado é o Patrick. Se o Patrick não se permite, se ele não segue os meus comandos e se ele, né, efetivamente não se permite vivenciar aquela experiência, não vai. Eu posso trazer o melhor hipnoterapeuta. Mas se você não se permitir, não vai acontecer. Então, tem um processo de permissão, tá? Então, todo mundo pode ser hipnotizado. Mas desde que você se permita passar pelo processo. Então, assim, quando a pessoa ela não chega lá no meu consultório na primeira vez e ela é hipnotizada, não. A gente tem toda uma preparação, justamente, Patrick, para a gente poder tirar mitos, dúvidas, né, que a pessoa venha a ter de como é o processo, porque ela precisa se permitir viver o processo. Tá bom? Mas todo mundo pode passar, sim, por um processo de hipnoterapia. E dentro dessa sua percepção, por que você acha assim que as pessoas resistem dentro das primeiras sessões e tal? Será que é o que? É um bloqueio? É medo? Eu vejo que assim, a gente tenta trabalhar muito isso no primeiro encontro que a gente tem, justamente para desmistificar. Hoje, quando você fala de hipnose, até às vezes quando eu falo mesmo do meu trabalho, as pessoas associam muito ao que eu disse lá no início, a hipnose de palco. Mas você vai me mandar fazer uma coisa que eu não quero, né? Tem até assim, você vai mandar eu imitar uma galinha, e assim. Então, as pessoas, infelizmente, tá, Patrick? Elas estão muito, elas associam muito a hipnose a essa questão do palco. E isso cria um bloqueio. Poxa, o que vai fazer, né? As pessoas também acreditam que, então você vai me hipnotizar e eu vou para um lugar e eu não vou voltar. Eu falei assim, não, você não vai para lugar nenhum, não. Você vai estar lá sentadinho na minha poltrona e a gente vai dar o comando, você não perde a sua consciência e você vai voltar. Eu vou falar os meus segredos. Você não perde a sua consciência, né? Então você vai estar ali, você só vai me falar o que você se permitir falar. Tá? Então, por isso o cuidado que nós temos de, na preparação, tirar todas as dúvidas, esclarecer, né, desmistificar, né, todos esses mitos e tudo, porque é isso que vai fazer com que, vamos seguir em frente? Vamos, com que as coisas fluam. Porque elas entendem efetivamente o processo e o quão poderosa, né, é essa ferramenta. E a pergunta que não quer calar, a cura dói? Dói. Ela dói? Dói. Mas por que, Elisângela? Eu falo que... Eu tenho uma frase que eu uso muito, Patrick. A verdade dói, mas ela cura. E por que a cura vai doer? Porque no estado de hipnose, nós acessamos a causa do seu trauma. E, na maioria das vezes, ela está associada a um momento emocional de muita tristeza, de muita dor. Então, para que a gente possa curar a sua dor, você vai ter que vivenciar ela pela última vez. Quando eu falo voltar, Patrick, é o Patrick adulto encontrando a sua criança. Porque foi lá, na sua criança, na sua primeira infância, que essa dor, que esse trauma foi instalado em você. Então, quando você revive o que aconteceu, dói. Mas eu sempre falo assim para os meus clientes, Patrick, você vai sentir essa dor pela última vez.
Porque quando a gente ressignifica ela e você se liberta, o processo de cura acontece, todo processo de mudança ele gera desconforto, mas depois é tão maravilhoso, não é? Então, a cura dói sim, mas é uma dor, é a última dor que você vai sentir em relação àquilo que talvez te acompanhou por anos na sua vida. Vamos falar agora sobre assunto bem. Acho que tem tudo a ver com você também, sobre inconformidade, mentalidade. E a gente gostaria de saber o que é ser inconformada. Isso. Essa é uma pergunta, Patrick, que eu ouço muito, né? Porque eu me intitulo, né? A hipnoterapeuta inconformada. Eu me declaro como uma inconformada. E o inconformismo, ele está atrelado à mudança, a movimento. Infelizmente, Patrick, muitas pessoas hoje estão insatisfeitas com alguma coisa na vida delas. Mas elas reclamam, procuram culpados e continuam sobrevivendo. O inconformado, ele não se curva diante das dificuldades, mas ele olha e busca o aprendizado que eu citei anteriormente. O que eu posso aprender? O que isso está querendo me ensinar? Estou insatisfeito com alguma coisa, mas o que eu faço com isso? O que eu preciso fazer para mudar esse estado de insatisfação? Esse é o inconformado em ação. A gente está sempre em movimento. Eu costumo dizer, Patrick, que as coisas não acontecem quando você está simplesmente sentado no sofá da sua sala. As coisas acontecem no movimento. Quando você se dispõe a ir buscar respostas para suas perguntas, a buscar soluções para os seus problemas, a ser grato pelo que você tem, mas falar assim: eu mereço mais, eu sou filha do rei, eu mereço mais. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o inconformado ele é ingrato. De jeito nenhum. Eu sou grata, eu agradeço a Deus todos os dias, Patrick, pelo que eu tenho. Mas eu mereço mais. Eu sou filha do rei. E então não tem nada a ver. Ah, o inconformado é ingrato. Não, o inconformado é reclamão. Não. Nós estamos em constante busca por ser uma pessoa melhor, por conquistar coisas efetivamente, né? Então, o inconformado, ele é isso. Ele é uma pessoa que acredita nele mesmo, né? E eu falo que se eu não fosse uma inconformada, Patrick, talvez eu estaria lá na roça até hoje. Mas mesmo sem saber, sem conhecer essa palavra, na essência da palavra, eu já tinha dentro de mim esse incômodo. E eu dizia que aquela não seria a minha vida. Então, esse inconformismo, ele faz morada dentro de mim e foi sendo uma inconformada, né? Que eu cheguei aonde eu cheguei, que eu conquistei o que eu conquistei, que eu superei, né, todas as dificuldades que eu já passei na minha vida, foi por não me conformar, mas por acreditar que eu era possível. E isso é tão forte, essa questão do inconformismo, que eu não queria que ficasse só para mim, Patrick. E eu também, né? E aí eu aproveitei, porque eu também quero plantar essa semente em você. E eu escrevi um livro, né? Que seja um inconformado e transforme, né? E use esse sentimento para poder transformar os seus sonhos em realidade. Porque eu acho que você usando o inconformismo de forma correta, você transborda, né? Porque você realiza sonhos. Então tá aqui, trouxe um presente para você, né? Um exemplar aí do meu livro. Muito obrigado. Tá vendo aqui, pessoal? A Lisângela deixou um presente muito especial pra gente. Ela é best-seller de um livro extraordinário. Eu não sei qual que livro que é. É esse que você falou agora? Esse é o livro que eu trouxe para você, Olha, que Seja um Inconformado. para vocês, olha aqui. Você quer realmente mudar de vida? Olha aqui. Seja um inconformado.
E olha que é parecido com que é algo que eu levo também para mim, da questão da gratidão. Eu levo assim, seja grato, mas nunca satisfeito. Isso. Você é grato pelo aquilo que você conquistou, mas eu penso assim que a gente sempre tem que dar um passo a mais, Sim. né? Isso. E foi isso que aconteceu na sua vida. Perfeito. Você sempre foi grato, desde o momento que você estava lá atrás, mesmo lá na roça, Sim. mas você era inconformada Inconformada. Inconformada. e sempre em buscar E mais. sempre em buscar mais. E isso não é egoísmo, não, tá, Patrick? Isso não é egoísmo, sabe? Mas é efetivamente a gente honrar, né? Honrar a nossa história, honrar estar aqui nesse plano, né? Então, eu falo muito, né, sobre essa questão do inconformismo, porque foi sendo uma inconformada que eu mudei a minha história. E eu acho que muitas pessoas também hoje vivem não, tá, Patrick? Hoje estão sobrevivendo porque estão conformadas com o que estão vivendo. Porque a partir do momento que você não se conforma, você faz os movimentos necessários para sair daquela circunstância. Gente, ó, tá vendo aqui? E, Elisângela, a gente gostaria de saber aonde que a gente encontra o livro para poder comprar. Isso. Quem, né, quiser ter acesso aí ao meu livro, tem o link, tá? Lá no meu Instagram, Elisângela Toledo BR. Aí lá tem o link da Eduz, e aí todos os livros eu mando autografado, esse eu trouxe, né, autografado para você, Muito obrigado, mas tá bom, Elisângela? as pessoas vão receber em casa com a minha dedicatória, porque essa é a mensagem, né, que eu acho que, assim, que as pessoas precisam acessar, que sejam inconformados e transformem, né, os sonhos em realidade. E olha aqui, tem a canequinha que a gente vai guardar com todo carinho. Seja um inconformado e transforme sonhos em realidade. Tá vendo aí, gente? Hoje o Papo Milionário veio diferente, veio com uma mensagem para você levar para sua vida. Sempre acreditar em você, né? Seja um inconformado e acredite que você pode mudar a sua história, né? E Isso. o que faz a pessoa mudar a sua história? Honrá-la primeiro. Eu acho que a gente precisa honrar, como eu disse anteriormente, assim, quem veio antes de nós, né? Então, assim, primeiro honre a sua história. Depois, acredite. Acredite que você é capaz de mudar a sua história. Porque dentro de cada um de nós, Patrick, nós temos os elementos que a gente precisa, tá? As nossas forças, né? As nossas fortalezas. Isso mora dentro de nós e muitas das vezes só está esquecido, só está adormecido e a gente precisa acessar. Né? E o processo de autoconhecimento, ele nos permite isso, a identificar o que você é bom. Use isso a seu favor. Né? E mais uma coisa também que é importante, você precisa querer, você precisa desejar. Infelizmente, às vezes eu pergunto, né, para as pessoas assim, qual é seu sonho? Ah, eu não tenho sonho. Então, quando você não tem anseios, quando você não tem sonhos, quando você não tem objetivos, você se conforma com a vida que você está levando e, na verdade, deixa a vida, né? Deixa a vida te levar. Então, eu gostaria, né, que todo mundo fosse picado pelo inconformismo, porque com certeza eles mudariam a história deles. Tem como desenvolver essa mentalidade de protagonista, que você foi protagonista da sua história o tempo inteiro. Tem como desenvolver isso? Tem, porque é a mentalidade, né? E a nossa mente, ela é poderosa. Quando você desbloqueia, né, é 95%. A gente só usa 5% de consciência. Então, quando você desbloqueia, né, esse poder que nós temos, você muda a sua mentalidade, consequentemente, você muda os seus comportamentos e as suas atitudes. Né? Então, quando você não se conforma, né, eu não me conformei com aquela situação, e aí você se pergunta o que eu preciso fazer. Às vezes vai doer também, porque você precisa abdicar de certas coisas. Tire o velho para que o novo
faça morada, né? Então, você acreditar, você precisa querer, né? Eu falo, eu quero, eu posso e eu realizo, né? Então, primeiro você precisa querer. E você pode, né? Porque você é capaz. Talvez você tá com a autoconfiança baixa, mas ela tá aí dentro de você. A gente só precisa ir lá e resgatar, porque você é capaz. Todos nós somos capazes de realizar. E eu até tenho uma frase, né, que eu sempre falo: fazer o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Não procure culpados. Autorresponsabilidade. E o que falta hoje para as pessoas ter autorresponsabilidade? Porque eu vejo o seguinte, as pessoas têm um sério problema de assumir os seus erros. A questão da aprovação social. Uhum. É mais fácil jogar a culpa no outro. É mais fácil arranjar culpados do que se olhar no espelho, Patrick, e dizer assim, a culpa é minha. E o que eu posso fazer de diferente para sair dessa situação que eu tô? As pessoas estão, por terem perdido a sua essência, elas estão vivendo na superficialidade. E quando você vive na superficialidade, você quer o que é fácil. E o que é mais fácil? É jogar a culpa no vizinho. É jogar a culpa ali no meu colega de trabalho que faz melhor do que eu. É jogar a culpa no seu parceiro, na sua esposa, talvez, no seu esposo. É mais fácil. Mas a partir do momento que a pessoa toma a decisão de assumir que ela é o centro de tudo, no sentido de, cara, eu posso mudar isso. Só depende de mim. Tem algo que eu falo muito também, Patrick. O que o outro fala sobre você é dele. Só vai ter poder sobre você quando você der permissão. Quando você internalizar. Então, as pessoas precisam voltar, né? Olhar para dentro, voltar para a sua essência, assumir essa autorresponsabilidade que você é responsável, sim, por mudar a sua história. Me acontecem tantas coisas. Sim, a gente tem os fatores externos que influenciam na nossa vida, na nossa jornada. Mas o que está fora só tem poder sobre você quando você se apropria daquilo. Então, Elisângela, justamente você ajuda essas pessoas a reprogramar esse tipo de mentalidade, é isso? Isso. Através do processo, né, de hipnoterapia, a gente muda mentalidade, né? A gente reprograma pensamentos, limitações, são as crenças limitantes, né, que carregamos. Então, através desse processo, a gente muda, sim, mentalidade. Algo que é muito importante, Patrick, eu até, né, na semana passada, que a gente teve um encontro com empresários, e eu falo, assim, tem até uma das minhas palestras que eu falo assim, para você ter um CNPJ próspero, você precisa de um CPF curado. Porque atrás de um CNPJ você tem um CPF. E se a sua mentalidade não for de prosperidade, o seu negócio não vai prosperar. Porque é você que está ali por trás dele. Sabe? Então, é mudar essa mentalidade, é esse resgate da sua essência, da sua verdade, da sua autoconfiança, da sua fé em si mesmo, sabe? Então, quando a pessoa, né, revive isso, as coisas acontecem. E vocês fazem aquele diagnóstico de encontrar os sabotadores? Muitas vezes a pessoa tem um sonho e fica patinando e não consegue progredir. Você ajuda essas pessoas também? Sim. Nós temos, como eu falei, quando uma pessoa me, né? Elisângela, eu quero saber um pouquinho mais do seu trabalho e tal.
Então, o primeiro encontro, a gente chama de anamnese, né? É quando a gente faz como se fosse um diagnóstico mesmo, uma fotografia ali. São mais ou menos 3 horas de conversa, são muitas perguntas, e que é justamente para a gente poder fazer esse mapeamento, Patrick, do que ela está vivenciando naquele momento, quais são as dores, né, que ela sente. E, além disso, o meu trabalho é uma jornada de transformação. Eu falo que a hipnoterapia, ela é uma das ferramentas que eu uso, mas a gente tem várias outras ferramentas que, dentro dessa jornada de transformação, a gente utiliza para justamente que a transformação aconteça na vida do meu cliente, né? Então, a gente tem ferramentas para identificar quais são os seus pontos fortes, né? As pessoas só falam das nossas fraquezas, né? E, na verdade, assim, quais são os seus pontos fortes? Porque quando a gente foca, tudo que você foca, expande. Se você foca no que você é bom, o que você não é tão bom vai reduzir. E porque nós somos seres humanos, né, Patrick? E eu falo que nós não somos perfeitos. Porque no dia em que formos perfeitos, não estaremos mais nesse plano. E as pessoas foram condicionadas a sempre olhar, fulano não é bom nisso, né? Fulano não é bom nisso. E isso vai repetindo, né? Vai virando verdade dentro das pessoas. Então, a gente tem ferramentas também dentro dessa jornada de transformação de identificar quais são as suas forças e como que a gente potencializa. Porque quando você sabe, e todos nós temos as nossas forças, é algo que você faz, Patrick, que você não vê o tempo passar, que você faz com muito prazer, com muito... Então, assim, por que a gente potencializa isso quando você vai fazer por horas, você nem vai cansar, porque você está fazendo algo que é da sua natureza, que você gosta. Então, isso tudo a gente aflora dentro do processo para que a sua transformação efetivamente se concretize e que a sua vida seja uma nova etapa, né? Uma nova vida a partir de vivenciar essa jornada de transformação. E o que muda, Elisângela, das pessoas que fazem esse... É um procedimento? É uma jornada, né? Eu chamo de jornada de transformação. Porque a gente faz um acompanhamento com a pessoa, né? Por mais ou menos 6 meses, né? Então, assim, é uma jornada. E eu acho que o que mais muda, né? O que eu ouço, né? Assim, dos meus clientes, assim, eu passei a me olhar diferente. Eu voltei a me amar. Eu voltei a me reconhecer. Porque muitas pessoas se olham no espelho e não se reconhecem mais. Porque perderam a sua própria identidade, a sua essência. Então, ouvir das pessoas que elas... eu estou retomando as rédeas da minha vida. Então, é justamente você tira a pessoa do ponto A e leva ela para o ponto B, que é onde vira a chave, né? Onde a pessoa passa a reconhecer o seu valor, as suas forças, volta a sonhar, tá? Eu tenho, né, vários casos de quando eu faço o primeiro encontro, que aí é uma das perguntas que eu faço: qual é seu sonho? E a pessoa vira e fala assim: eu não tenho um sonho. E quando a gente chega lá no final, tá cheio de planos para fazer. Então, eu acho que a principal mudança é voltar a viver. Elisângela, a gente gostaria de ouvir um conselho seu que você daria para as pessoas que hoje estão sofrendo em silêncio. Fala para elas. Não sei qual é a sua dor nesse momento. Não sei qual é a fase da sua vida. Não sei qual é o sonho, o que pulsa dentro do seu coração. Não sei qual é o seu nível de insatisfação com o que você está vivendo. O que eu posso te dizer é que você não se conforme com a sua dor. Que você não se conforme com a sua dificuldade. Que você não se conforme com as limitações que você está vivendo hoje.
porque eu preciso te dizer algo muito especial. Você nasceu para ser um projeto perfeito. E talvez você não está vivenciando o extraordinário, não porque você não mereça, mas porque você talvez está carregando algo que não é seu. Você está se conformando com dificuldades e com dores que você não precisa viver. Talvez você está revivendo, dando vida para coisas que você não precisa dar. Talvez você esteja precisando desapegar de algumas coisas. Deixar o velho ir para o novo entrar. O que eu deixo para você é: acredite. Você pode. Você consegue. Você é capaz. Porque você nasceu para viver o extraordinário. E se você acha que você não é capaz de viver isso sozinha, sozinho, procure ajuda. Isso não te diminui. Isso faz com que você tenha ainda mais coragem. Você é visto como um corajoso por achar que, não sendo capaz sozinho, não precisa se condenar. Mas buscando ajuda, você vai conseguir vencer todas as suas dificuldades, honrando tudo que você já vivenciou, mas vivendo o extraordinário, porque você merece. Essa é a mensagem, Patrick. Mensagem extraordinária. E o que você poderia dizer para as pessoas que, por exemplo, duvida de si mesmo? Não duvide, né? Se em algum momento você duvidou da sua capacidade de realizar algo, né, de fazer algo, se olha no espelho. Se olhe no espelho e reconheça no reflexo a pessoa grandiosa que você é. Você não está aqui por acaso, você não está nesse mundo a passeio. Você veio aqui por um propósito. Talvez em algum momento da sua vida você ouviu que você não era capaz. Mas não dê voz, não dê ouvido para o que você ouve dos outros. Ouça o seu coração. Ao se olhar no espelho, declare coisas positivas, forças para a pessoa que está refletindo ali. Dê voz para o que está pulsando dentro de você. Porque você merece, como eu disse, você merece e você nasceu para viver o extraordinário. Não se conforme com menos do que você merece. Elisângela, a gente gostaria de saber também o que você mudaria em você se você começasse hoje. O que faria diferente se você começasse hoje? Patrick, a sua vida começou hoje. Patrick, a Elisângela que está aqui hoje com você, ela só existe por tudo que eu vivi. Se eu mudasse alguma coisa na minha história, eu não seria eu. Se eu não tivesse passado por todas as dificuldades que eu passei, eu não daria valor a coisas tão simples como ver o nascer do sol. Se eu não tivesse sentido tanto medo, hoje eu não poderia ajudar as pessoas a vencer os seus próprios medos. Então, eu não mudaria a minha história. Porque eu sou quem eu sou por tudo que eu vivi. E eu honro a minha história, sabe? Então, eu não mudaria a minha história. Mas se você me perguntar assim, Elis, o que você quer fazer olhando para frente, eu quero poder dar voz à minha mensagem. Eu quero poder efetivamente viver o meu propósito. Eu quero poder tocar no coração das pessoas. Eu quero poder despertar.
esse sentimento do inconformado dentro das pessoas. Porque se eu conseguir, Patrick, você também consegue. Todos conseguem, mas as pessoas precisam querer. E às vezes é olhando a história de alguém, é olhando alguém que saiu lá da dificuldade e hoje vive na prosperidade, que ela pode também ter com ela que, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, o que eu quero viver, né, a partir de agora, é poder levar essa mensagem, que essa mensagem toque o coração de cada vez mais pessoas para que elas possam resgatar a sua essência, acreditar nelas mesmas e viver o extraordinário. E o que hoje você não aceita na sua vida, Elisângela? O que eu não aceito na minha vida hoje é que alguém me diga que eu não sou capaz de fazer algo. Porque eu não dou essa permissão para ninguém, Patrick. Quem me conhece, né, sabe muito bem que quando eu me disponho a fazer algo, eu faço. Tem dificuldade? Vou superá-las. Então, assim, eu não admito hoje que ninguém me fale que eu não vou conseguir fazer algo. Porque quem me conhece é só eu. Eu costumo dizer que a única pessoa que pode me parar, Patrick, é Deus. A gente gostaria de saber também o que é liberdade emocional. Existe liberdade emocional? A gente fala muito sobre inteligência emocional, né? Que aí você pode fazer essa correlação. O que é você ter essa inteligência emocional? A nossa vida, ela é conduzida por emoções, né? Uma hora você tá alegre, outra hora você tá triste, outra hora você tá, né, preocupado, ansioso, nervoso, né? Então, a nossa vida, ela é regida por emoções. E você está num estado, né, de liberdade emocional, vou usar a sua palavra, ou que você tenha essa inteligência emocional, é você saber lidar com situações, com coisas que acontecem na sua vida e que te afetam emocionalmente. É quando talvez você ali está fechando um negócio, por exemplo, e as coisas não aconteceram, a outra parte não foi honrosa com você, e você ficou ali naquele estado, é você respirar fundo e não perder sua razão. Você não sair do controle. É quando você está lá com a sua esposa e às vezes num questionamento, alguma coisa, a emoção aflorar, você respirar fundo e saber, né, que aquele não é o momento para você tratar aquele assunto porque você está fora, né? Você está emocionalmente abalado. Então, essa inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções e não deixar ela te levar a tomar uma decisão equivocada e que pode te trazer aí sérias consequências. Elisângela, a gente vai entrar num quadro agora de perguntas, eu faço a pergunta, você completa. Isso é bem legal. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acredite em você mesmo quando ninguém acreditar. Cura é liberdade, cura é transformação. E a fé é? A fé é tudo, é a base para fazermos o que desejarmos. E a verdade? A verdade liberta, a verdade cura, a verdade é transformadora. E o protagonismo? O protagonismo é realização, é sucesso, é vitória. E o maior bloqueio humano é? Não acreditar neles mesmos, né? É baixa autoconfiança, é não ter fé. E a dor ensina? A dor ensina a olharmos para dentro. Deus age quando? Você se permite. O mundo precisa mais de amor, mais de respeito. A gente gostaria de saber também uma frase ou uma palavra que define você hoje. Elisângela Toledo. A inconformada. A inconformada. A inconformada. Mas uma frase que eu tenho trabalhado muito: acredite em você,
mesmo quando a sua mente duvidar. A gente está chegando no final e a gente gostaria de saber, Elisângela, qual conselho que você daria para as pessoas para viver essa experiência que você viveu, essa transformação? É nítido a gente sentir tudo isso que você está vivendo aqui. O que falta para as pessoas viverem isso? Acreditem! Acreditem, acreditem, acreditem. Todos os dias nós temos a oportunidade de viver algo novo, de fazer diferente. Se permitam, né? Se permitam, não se conformem. E começa pequeno, não achem que as coisas vão acontecer de um dia para o outro, né? Da noite para o dia, e precisando dar grandes passos. Comece pequeno. Para aí um pouquinho o que você está fazendo e reflita. Qual é o desejo do meu coração? O que eu tenho adiado? E pensa, qual é a microação? Às vezes é algo pequenininho. O que eu posso fazer hoje para mudar tudo isso que está aí incomodando seu coração? Não pense em nada grandioso, não. Às vezes você precisa ligar para alguém. Às vezes você precisa se desfazer de algo pequeno. Porque quando você faz algo pequeno, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente que você é capaz. Então, faça algo pequeno hoje, faça algo pequeno amanhã e daqui a pouco você vai estar vivendo a vida que você merece. Tá vendo aí, gente? Olha que insight riquíssimo. E o livro dela, Seja um Inconformado, tá? Eu vou ler com muito carinho. Por favor. E a gente está muito feliz pela sua presença. A gente aprendeu muito. Hipnoterapia, né? Mentora. Ela é best-seller do livro Seja um Inconformado, não é isso? Não, o best-seller É outro livro? É outro livro. Eu tenho outros cinco livros? outros livros. São projetos de coautoria. E depois eu mando também para você, mas hoje era especial trazer esse daqui, que eu seja um inconformado. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Muito obrigado, tá bom, Elisângela, pela sua presença e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos chegando ao fim de mais um Papo Milionário, diretamente da Vox TV. E muito obrigado por tudo, pessoal.